Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Corecast, o podcast do Conselho Regional de Economia. Eu sou o Thiago Holanda, sou economista, conselheiro aqui do Corecon e estou mais uma vez tendo essa honra de apresentar mais um dos nossos podcasts. Hoje nós temos um episódio que eu considero muito especial, um episódio muito bacana, porque nós costumamos convidar pessoas que são economistas já formados, pessoas que já estão ali trilhando uma jornada acadêmica, profissional. Então a gente sempre está trazendo esse tipo de perfil para cá. Mas hoje nós vamos fazer algo diferente. Nós estamos trazendo 2 alunos de economia, 2 pessoas que estão dando ali os seus primeiros passos na jornada da economia. E eu estou aqui com convidados, né? Do meu lado direito, eu estou com a Sofia Valentim. Ela é aluna de Economia da Universidade Federal do Ceará. E do meu lado esquerdo, nós temos aqui o Rafael Gonçalves, que é aluno de Economia da Universidade de Fortaleza, a Unifor. Ambos, né, trilhando aí essa jornada, nós temos, aqui eu quero fazer um disclaimer, tá? Nós temos outras instituições que ensinam economia aqui no Ceará, porém os nossos estudos não comportam muitos convidados, quem sabe para o momento futuro, e então resolvi trazer, né, 2 convidados das instituições mais tradicionais, aquelas que têm curso, né, há mais tempo, que ali já formam várias gerações de economistas. E hoje nós vamos conversar esse bate-papo sobre como é que está sendo a experiência desses 2 alunos na sua jornada. E domingo, né, alguns dias atrás, foi o Dia da Mulher. Então, nós vamos começar esse bate-papo ouvindo, né, a Sofia. E eu queria perguntar para você, Sofia. Eu queria que você se apresentasse um pouco melhor. E na sua apresentação, eu queria que você dissesse para a gente, né, por que você escolheu a economia? Perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Thiago pelo convite. Muito obrigada. Como ele bem falou, eu me chamo Sofia Valentim, sou estudante da Universidade Federal do Ceará. E a minha escolha de curso foi bem complicada, porque, assim, desde o fundamental eu sempre gostei muito de matemática, mas quando você pensa na área de exatas, vem logo engenharia na cabeça, né? Então, acho que isso é uma coisa que a maioria dos estudantes pensam no começo. Só que eu também gostava de história, de política econômica, de política internacional. Então, em uma conversa com a minha mãe, naquelas crises que a gente tem sobre o que fazer no futuro, que é super comum da nossa idade, da juventude, né? Ela me orientou a pesquisar mais sobre o curso de economia. E eu procurei a grade, procurei profissionais que já atuam na área para ver como seria mais ou menos a rotina. E eu me identifiquei muito, eu gostei demais. E a minha primeira impressão também foi muito positiva, né? Assim que eu entrei, eu vi que tinha bastante matemática, que é uma coisa que eu tenho bastante afinidade, mas também tem muito de ensinar a pensar uma análise sobre diferentes cenários, tanto empresarial quanto de macro, né, assim, de Brasil, de mundo. Então, eu me identifiquei bastante. Que coisa boa. Eu me encontrei no curso. E fica até a dica para você que nos assiste, você é aluno, está ali trilhando na sua jornada estudantil, dica da Sofia, tá? Você pesquisa sobre o curso que você quer fazer, né? Tem muita gente que vai para uma área, né, Rafael? E assim, é mais pelo glamour, mas não sabe o que é a rotina do profissional e acaba se confundindo. Mas agora vamos para o Rafael. Rafael, né, nós temos 2 perfis diferentes, tá? Além de termos uma mulher e um homem, de instituições diferentes, a Sofia tá ali no finalzinho do curso, né, Sofia? Exatamente, me formarei esse ano. Se forma esse ano, né? Então já tá ali na reta final. E o Rafael tá no começo, tá no 3º semestre. Então nós temos aí visões bem diferentes. Então, Rafael, por que você escolheu a economia? Quais foram as suas primeiras impressões? E não esquece também de se apresentar um pouquinho aí pro pessoal. Claro. Bom dia a todos, meu nome é Rafael Gonçalves. Queria também agradecer ao Thiago pelo convite, por essa oportunidade. E parecido com a Sofia, eu também gostava muito de matemática. Eu tinha certeza que eu queria trabalhar com matemática. Só que eu não conhecia outros cursos além da engenharia. Só que engenharia para mim era muito, como é que eu posso dizer, muito desinteressante. Só que por volta dos meus 15 anos, no primeiro ano do ensino médio, eu comecei a me identificar muito com a questão dos investimentos. Comecei a ver vídeo no YouTube, começou a aparecer muitas coisas para mim sobre isso, e nisso eu fui me interessando muito. Então eu comecei a pensar qual é o curso que mais se identificava por esse lado, tanto da matemática quanto dos investimentos. E nisso eu conheci as ciências econômicas, né? A economia. Me bateu muito bem, porque eu também gostava muito de história. Eu não gostava muito da política. Não tinha muita noção, confesso que era um pouco até leigo em relação a isso. Eu acho que eu não me
como é que eu posso dizer, não ir atrás de conhecer o nosso mundo. Então isso para mim foi um ponto negativo, mas que a economia me fez crescer como pessoa. Porque hoje, com as notícias de guerra, de dólar subindo, baixando, isso me fez perceber como a economia trata não só como uma ciência exata, como muita gente pensa, mas é uma ciência social, trata com as pessoas. Nisso eu escolhi o curso, e as minhas primeiras impressões, eu confesso que eu não gostei muito no primeiro semestre. Porque nos primeiros semestres, tinha umas disciplinas muito gerais, eu estudava junto com o pessoal da contabilidade, da administração. Mas agora no terceiro semestre, que é o que eu estou cursando no momento, eu tenho certeza que a minha escolha foi certa. Estou estudando o que eu gosto, estou estudando o que eu amo e espero continuar muito tempo ainda nessa carreira. Eu fico feliz porque, escutando vocês dois, né, ambos fizeram uma pesquisa para conhecer o que é economia, o que é a profissão. Nem toda história é glamourosa assim. Na época que eu fazia graduação, né, isso já está com alguns anos, não muitos anos, tá? Mas já fazem alguns anos, o curso, eu fiz na UFC, o curso de economia era o quarto maior curso com evasão, né? O quarto do ranking em número de alunos evadidos, ou seja, alunos que abandonavam o curso, né? E muitos se evadiam porque se decepcionavam, né? Tinham essa impressão, ali no começo você estuda ali filosofia, umas disciplinas assim gerais, né? A gente chama de prolegômenos. Então aí quando chegava a carga matemática, que nem todo mundo se adequava, muita gente acabava saindo também, né? E a minha história, particularmente, pessoal, não foi tão glamourosa como a de vocês. Eu escolhi meio que acidentalmente economia, né? Eu não fiz essa pesquisa, né? Eu olhei ali, na minha época era vestibular, né? Eu olhei, eu vou fazer aqui economia, né? Assim, meio que dando um tiro, né? De sorte. E Deus é tão bondoso comigo que eu acabei me apaixonando, né? Por economia e sou apaixonado até hoje, né? Foi um tiro meio que de sorte, mais certeiro, né? Então, que bom que vocês estão trilhando essa jornada, né? E já estão ali mais informados a respeito disso. Sofia, você já trilhou praticamente o curso completo. Isso. O que foi mais desafiador para você durante seu curso? Então, economia é uma área que envolve muitas outras áreas, ela é muito multidisciplinar, né? Então, lidar com essa gama de conhecimentos diferentes é muito complicado, principalmente no momento inicial da graduação, porque você está entrando nesse universo e você não tem essa expectativa de que vão ter tantos conhecimentos assim, porque como o Rafael colocou, no começo do curso, o que se espera é que seja algo mais voltado para investimento ou algo mais matemático. Sim. Mas aí, quando você vai se desenvolvendo no curso, você percebe que, na verdade, são muitas questões que são trabalhadas. Então, é complicado você lidar com essa gama de conhecimento saindo já do ensino médio, principalmente pessoas que entraram mais jovens, entende? Então, eu acho que você precisa ter essa consciência, antes de começar o curso, de que vai ser algo bastante desafiador, no sentido de que você vai ter que estudar muitos conhecimentos diferentes, vai ter que aprender a modelar em programas de inteligência artificial e de programação mesmo, softwares como o R, o Python. Então, você tem uma gama de conhecimentos muito grande. E lidar com todas elas, organizar uma rotina de estudo, enquanto se profissionaliza, é bem complicado, mas é super possível. E, assim, para quem está começando agora, eu sugiro buscar a orientação de quem já está trilhando essa trajetória, né? Já está ali há mais tempo. Basicamente é isso. Rafael, você já tem ali, talvez você tenha uma visão diferente, porque você está no início do curso. Provavelmente muitas disciplinas você ainda não viu ainda. Mas você que está no terceiro semestre, o que é que você considerou mais desafiador até agora? Você comentou, por exemplo, no começo, né? Aquelas disciplinas generalistas, né? Ali foi um momento desafiador para você. Houve alguma outra perspectiva que também te deixou numa situação de desafio? Eu acho que na questão das disciplinas generalistas, o desafio não foi nem técnico. Foi mais porque não era o que eu esperava encontrar. Na questão técnica, uma disciplina que me pegou muito foi na questão da análise de dados, como a Sofia bem falou, mexer com Python. Mexer com o computador, que não era uma coisa que eu tinha que eu era muito desenrolado, muito familiarizado, exatamente, e que chegou e se vira, aprende aí, é aqui. Sim. Então, né, e eu não gostei muito também da disciplina, eu confesso isso, mas consegui, fui aprovado nessa disciplina, graças a Deus. Mas um ponto que eu gostaria de destacar foi as disciplinas de macro e de micro. Que essas, muito pelo contrário, eu me apaixonei por essas disciplinas. Tive macroeconomia no segundo semestre
E tô tendo micro agora com a professora Isadora Osterno, que eu acho que ela até esteve aqui um dia desses. Semana né? passada. Semana passada, né? No podcast do Dia da Mulher. Exatamente. É a nossa vice-presidente aqui do conselho. Muito bom a aula e o conteúdo, eu tô achando sensacional. Eu acho que esse desafio é como a Sofia estava falando. Puxa muita coisa, tudo de uma vez. E se você não vier preparado, você não vier esperando isso, pode ser que você se pegue um pouco desanimado, né? Mas eu acho que é o principal desafio, porque são disciplinas que eu considero difíceis, mas que pelo contraponto são muito interessantes, são muito boas. E vamos ser sinceros, quem não se apaixona por macroeconomia, né? Macroeconomia de certa forma, apaixonante, porque Sim. você vai ver ali, por exemplo, com a macroeconomia você passa a entender de forma mais detalhada muita coisa que você vê no noticiário, Exatamente. que você não entende, né? Então, com a macroeconomia você passa a entender melhor sobre a gestão econômica de uma nação, você passa a entender melhor, até mesmo movimentos geopolíticos, né? Então, o aluno que ele, por exemplo, não se apaixona por macroeconomia, tem alguma coisa errada, né? É um movimento assim estranho. Então, assim, que bom ouvir esse relato de vocês. Mas agora vamos olhar um pouco, pensando um pouco no futuro, né? O profissional da economia, a gente bate muito essa tecla aqui no Corecon, o profissional de economia, ele é um profissional versátil, porque ele recebe na sua graduação vários instrumentais, desde estudos históricos, filosóficos, né, por que não? E também recebe ali aquele ferramental mais quantitativo, matemática e estatística. Então ele tem ali diante dele várias frentes e possibilidades de áreas de atuação. Mercado financeiro, corporação, setor público, trilha acadêmica, enfim, né, existem várias opções. Eu queria saber de vocês, né? Qual é a perspectiva? Talvez essa perspectiva até possa mudar, né? Mas hoje, qual é a perspectiva que vocês têm para o futuro? Qual área vocês têm desejo de atuar? Por que, né, vocês têm desejo de atuar nessa área? Tiago, o que você falou é muito importante, né? A economia, ela trata de várias áreas, a gente pode atuar ali no mercado financeiro, como eu falei, na análise de dados, políticas públicas, análise de projetos. Então, ao longo do curso, eu mudei várias vezes. Comecei meu estágio em uma startup de tecnologia, no setor financeiro. Então, assim, por ser um público muito jovem, por ter poucas pessoas, a gente tinha que lidar com vários desafios e de forma bem rápida. Então, foi um primeiro passo no mercado de trabalho bem interessante. Com 9 meses, eu entrei no Banco do Nordeste para análise de projetos, que é uma coisa totalmente diferente. Então, estava ali com análise de dados, setor financeiro, e entrei para analisar projetos e elaborar editais públicos. Então, foi, assim, totalmente diferente, mais uma experiência. E eu percebi que existe muita oportunidade, muitas portas que a gente pode estar ali aproveitando, né? Então, é bem complicado, eu gosto muito de tudo, eu gosto de análise de dados, eu gosto de análise de projetos, eu gosto de pesquisa. Atualmente eu faço parte do laboratório com o professor Tiago, né, o Lecos, e eu percebo que talvez eu esteja mais inclinada ali para o setor de projetos, análise de projetos, desenvolvimento de pesquisas, para desenvolver novos negócios que possam ajudar ali para inovação local e tudo mais, apoio a novos empreendedores. Então, assim, eu acredito que eu vá permanecer nessa área dos projetos, que inclusive alguns calouros, quando vieram me questionar sobre o trabalho, já me perguntaram o que é que tinha a ver com economia, já que não era bem mercado financeiro, não tinha análise de dados, mas tem tudo a ver, porque a economia está presente em tudo. A gente lida com a administração de recursos para além dos recursos financeiros, recursos humanos, recursos técnicos. Então, assim, é super interessante essa gama de oportunidades que o curso te traz. Então, aproveitem enquanto vocês ainda estão na universidade para experimentar áreas diferentes. Eu sou suspeito de falar, porque sou economista do Corecon, mas o que a Sofia disse é pura verdade, tá? A economia está em todos os lugares. Exato. O Rafael falou uma coisa aqui no comecinho, muito interessante, né? A economia lida com pessoas, e pessoas estão em todos os lugares. Sim. Então, desde as pequenas decisões, né, as microdecisões, até as macrodecisões, você encontra ali aspectos econômicos, né? E essa amplitude da economia acaba, né, construindo várias possibilidades, né? Então, é muito importante o aluno ter essa ciência. Eu experimentei isso que você viveu também, né, de viver
poxa, eu gosto disso, mas também gosto disso, e aí, né? Então, Sim. isso é normal e, de certa forma, até positivo. Rafael, quais são, né? Eu sei que ainda está cedo para falar, né? Eu entendo que é possível que a sua perspectiva mude, né, ao longo do curso, mas hoje, como é que você enxerga a sua perspectiva do futuro? Qual o caminho seguir e por quê? Hoje eu enxergo, assim, primeiramente eu estou tendo um pouco de dificuldade nessa questão de conseguir um primeiro estágio. Então, eu ainda não consegui na prática experimentar nenhuma dessas áreas que, por exemplo, a Sofia falou. Mas quando eu penso na teoria, o que eu já ouvi, o que eu já escutei, o que eu já vi nas aulas ou no convívio com as pessoas, uma área que me chama muito a atenção é do mercado financeiro. Só que, como eu falei, estou tendo um pouco de dificuldade de conseguir essa primeira oportunidade, essa entrada no mercado de trabalho. Nisso, algo que tem me chamado a atenção, até para eu não ficar somente na faculdade, não ficar parado assim, né? Perdendo tempo, é a questão do setor público. Tenho gastado tempo estudando, vendo algumas áreas, tenho me atraído um pouco pela área bancária, tenho visto mais ou menos as matérias que caem, criando uma pequena base, mas ainda estou nesse sonho de poder dizer, como a Sofia disse, eu gosto um pouco de tudo. Eu não posso dizer que gosto um pouco de tudo, porque eu ainda não conheço quase nada. Mas eu tenho esse interesse e tô buscando. Tô tentando não ficar parado. Uhum. Mas ainda não, a porta não se abriu, mas tô crendo que tá chegando. Se Deus quiser. A gente está muito aqui, muito floreado, né? Muita coisa positiva. Vamos agora para assuntos mais tensos, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Já pensaram em desistir alguma vez? Nem que tenha sido naquela crise ali, estudando 1h da manhã, né? Para a disciplina ali de matemática. Mas passou ali pela mente de alguns de vocês o desejo de desistir, Sofia? Eu gostaria muito de dizer que não. Mas sim, eu já pensei em desistir. Acho que é super natural você pensar em um momento, sabe? É como ir para academia. Você sabe que vai ter um resultado, mas é um resultado que demanda um esforço. Então, assim, aquele dia que você está cansado e não quer ir para academia, é mais ou menos assim, com a trajetória acadêmica, sendo bem honesta. Tem um momento que você já estudou tantas horas sem dormir, para poder se dedicar e se profissionalizar, que você fica um pouco esgotado. E tá tudo bem, eu acho que é super natural. Eu já passei por isso e não foi só uma vez, e eu acho que tá tudo bem, porque hoje eu tô aqui, eu tive várias experiências profissionais, eu gosto muito da minha trajetória acadêmica e profissional também. Então, assim, se esse sentimento bater na porta, ok, mas ignora um pouquinho, segue em frente, mesmo com dificuldade, com dor, estuda, se dedica, que com certeza vai valer a pena no final, entendeu? Eu vi um meme, aquela Sofia falando, lembrei de um meme que eu vi na internet tempos atrás, que dizia assim: eu sei que os humilhados serão exaltados, mas quando, né? Eu quero datas. Eu quero datas, né? Eu quero datas. Então, assim, todo mundo acho que já passou pela cabeça de todo mundo, né? Muito normal esse processo, até porque tem esse refino, né? Essa dificuldade que a gente vive. Já pensou, Rafael, em desistir? Já deu tempo? Pensar eu já cogitei, mas nunca fui pra frente. Como eu tinha falado no início, eu escolhi o curso com 15 anos, ou seja, eu estava no primeiro ano do ensino médio. Então eu escolhi muito cedo. Sim. Então eu passei o ensino médio já com essa certeza do que eu queria fazer, de como eu ia trilhar a minha carreira. Então, quando começou o curso, eu já tinha uma noção do que encontrar, mesmo com as surpresas que eu relatei aqui, eu já tinha uma noção. E como você também falou, tá muito cedo ainda para pensar em desistir. Ainda vai pensar outras vezes. Pode ser que ainda apareça esse momento, mas no momento, graças a Deus, tô bem satisfeito com a escolha do curso. Estou gostando muito e espero que eu não pense em desistir tão cedo. E se pensar que eu não vá para frente. Se pensar, siga o conselho da Sofia, né? Eu acho que tudo na vida, ela vem com um nível de dificuldade. Isso nos prepara. Eu vi uma pesquisa algumas semanas atrás de que a geração Z, que creio eu ser a geração de vocês, né, tem dificuldade na hora de lidar com esses desafios, né? Pelo que eu estou vendo, não é o caso específico de vocês dois, mas a geração Z em si tem essa dificuldade de lidar com desafios mais agressivos, desafios que acabam ali testando a perseverança da pessoa. Então, quando isso acontecer, isso vale para o Rafael e para qualquer pessoa que nos assiste, né? Quando vier um momento de dificuldade, o aperto, né? Vier aquele leve desespero que bate em alguns momentos do seu curso, né? Não desista. O mais importante é você perseverar, porque todo mundo passa por esse processo. Ele amadurece a nossa
jornada profissional, nos amadurece como pessoas, não apenas como profissionais, mas nos amadurece como pessoas e nos prepara para outros momentos futuros, né? Às vezes você enfrenta ali um baque, uma dificuldade na sua vida de estudante, aí vem em seguida, você aguenta, segue em frente. Quando vem um outro baque, às vezes menor, do mesmo tamanho, você já está acostumado, você já Com passou por certeza. aquela outra, né? Você já está ali filtrado, você já consegue enfrentar. Então, quando você dá um passo para trás e desiste, você não cria, né, o termo que as pessoas usam na internet, né? Você não cria esse brio, né? Você não cria essa resistência, né? E essa resistência é muito importante para todos os desafios que a gente enfrenta na vida. Com Né? certeza. Todos os desafios que a gente enfrenta na vida. Vamos lá. Vocês hoje, vamos supor que vocês tenham a oportunidade de encontrar alguém que está começando. Vai começar as aulas ali no primeiro semestre, né? Ou então suponha que vocês estão falando com vocês no passado. Quais conselhos você daria para alguém que está começando? Né? E aqui eu quero só abrir aqui um parênteses. Não é conselho de alguém experiente, profissional de muitos anos. São conselhos de pessoas que estão ainda vivendo isso. Quais conselhos vocês dariam, Sofia? Para quem vai começar agora, eu gostaria de pedir para não se assustar com cálculo, econometria, porque muita gente que entra assim no início tem dificuldade com essas cadeiras, mas é uma coisa que passa, você aprende, você reproduz nas próximas. Então, assim, as cadeiras de exatas no primeiro momento são bem complicadas, e eu acho isso muito importante, porque muita gente desiste já no começo por conta da carga de conteúdo, né? E para quem ainda está indeciso quanto a curso, eu diria que procurem se informar quanto à grade curricular, quanto a pessoas que já atuam na área ou que estão fazendo a graduação, para que vocês tenham mais certeza do que vocês querem, mas não desistam, porque vale muito a pena. É um curso que tem muitas oportunidades e eu, particularmente, não me arrependo nem um dia da minha vida por ter escolhido esse curso, porque ele só me fez crescer como profissional, como estudante, como pessoa. De verdade. Boa. Que relato bacana da gente ouvir. Rafael. Esse relato serve até pra mim, né? Que tô começando Serve pra curso. você, com certeza. Eu sou quase um público aqui junto no podcast, né? Mas um conselho que eu daria pra quem tá começando, que eu acho que eu tenho errado nesse primeiro ano, nesse primeiro tempo, é a questão do networking. Ai, também. Converse com as pessoas, procure falar com as pessoas. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha muita ideia de entrar, assistir a aula e ir embora. Sempre fui um pouco tímido, assim, não tão bom socialmente de conversar, mas eu percebo que agora no terceiro semestre, quase todos os meus amigos, os meus colegas de faculdade, já conseguiram estágio. Eu sou uma das poucas exceções. E eu acho que isso tem a ver com esse meu equívoco de achar que é só ir aprender e não ter a convivência com as pessoas. Como tu tinha ressaltado, né, Thiago? A economia é uma ciência de pessoas. Se eu não falar com as pessoas em sala de aula, como é que eu vou falar com as pessoas no trabalho? Quando eu estiver trabalhando na prática mesmo. Então a minha dica principal seria essa do network. Fale com as pessoas, converse com as pessoas, conheça as pessoas, veja como foi a trajetória das pessoas mais experientes, os professores. Se você ainda está na escolha do curso, ainda no ensino médio ou um pouco antes, pergunte como é no mercado de trabalho, tente entender ao máximo como é essa vida fora da sua bolha, da sua zona. Porque como a Sofia falou, você vai se sentir muito mais confiante porque você já sabe o que encontrar. Se os desafios que vierem você já tem uma noção que eles vão vir, não vai ser aquele choque tão intenso. E mesmo que seja difícil, você vai ter um mínimo de preparo para encarar essas situações. Eu acho essa fala do Rafael importante porque isso vale para qualquer profissão, essa questão do networking. Você vai construindo ali redes de contato que vão te ajudar a conhecer oportunidades, mas muito além disso. E aqui, isso vale para você que nos assiste. Essa rede de contatos traz para você um aprendizado que muitas vezes a sala de aula não traz. Verdade. Então, dentro dessa rede de pessoas, converse, interaja com os seus colegas de sala, muito importante. E também cole, eu tinha muito essa filosofia, Sofia, comigo, cole nos professores. Né? Procure aqueles professores, né? Principalmente aqueles que você vê ali como referência, cola neles, né?
Converse depois da aula, manda e-mail, né? Tenta chegar junto para conhecer e absorver o máximo de coisas que você consegue. Nem tudo está nos livros textos, nem tudo está na sala de aula. Às vezes você aprende ali pelo exemplo, por uma conversa, né? Então esse network, ele é muito importante. E aqui eu abro até um parênteses, né? Tô falando demais, né? Mas eu vou abrir um parênteses porque eu julgo importante falar sobre isso. Dentro de qualquer profissão na economia não é diferente, nós temos as hard skills, né? as ferramentas mais hard, né? Mais difíceis, mais técnicas, e nós temos as soft skills, que são aquelas ferramentas assim mais pessoais do profissional. Então, quais são as hard skills mais importantes para um economista? Nós temos ali econometria, análise de dados, conhecimento da teoria econômica, macro, micro, enfim, aquela parte ferramental, muito importante. Mas também a soft skill, que é a capacidade de se relacionar bem, ter disciplina, motivação. Então, todas essas habilidades são extremamente importantes. E talvez a mais importante de todas, a cereja do bolo, aquela que está no topo de todas, caráter, né? Caráter para ser honesto, íntegro e verdadeiro em tudo que for fazer, que eu acho que de todas é a mais importante. Então, para você que nos assistiu, saiba que essas ferramentas são importantes para a sua formação, sendo você economista ou não. Vai que alguém caiu de paraquedas nesse podcast e está fazendo outro curso, mas essas dicas são válidas para você também. A gente está aqui, infelizmente, chegando no finalzinho do nosso podcast, né, na reta final. E eu quero dar uma palavra, dar uma oportunidade para cada um dos nossos alunos se despedirem. Então, Sofia, diga aí, faça a sua despedida aí de quem nos assiste, por favor. Nossa, foi um prazer participar. De novo, eu gostaria de agradecer. E para quem está assistindo, por favor, se tiver ainda em dúvida, não desista. Se tiver muita vontade, pesquisa, procura se informar, como o Rafael falou. E, de novo, vou inteirar a questão do networking, realmente é muito importante. Eu nem tinha me ligado disso antes de você falar, mas realmente, ao longo da minha trajetória, fez muita diferença o networking que eu construí dentro da universidade. E para as mulheres, especificamente, que estão entrando no curso, eu gostaria de dizer que, num primeiro momento, vai ser um pouco estranho, né, porque é majoritariamente masculino, mas não se deixe abalar por essa situação. Eu acho muito importante colocar isso, porque no primeiro momento eu senti, mas com o tempo você vai se acostumar e você vai também ver que tem muita oportunidade para você se destacar. E é isso. Obrigada de novo, gente. Nós temos excelentes exemplos de mulheres na economia que são brilhantes, né? Eu tive várias professoras, eu posso citar, por exemplo, já foi citada, vou citar novamente, a doutora Isadora Osterno, a nossa vice-presidente aqui do Corecon, foi professora, uma economista, assim, brilhante. Nós temos outra, né? Outras, a Sofia, eu vou dar como exemplo, né, da Sofia, porque eu trabalho com a Sofia na universidade, né? A Sofia é uma excelente profissional, muito competente também, e eu tenho certeza que futuramente, né, vai ser uma dessas profissionais listadas entre brilhantes economistas. Então, assim, você é mulher, chegou no curso, tem muito homem, não se assuste. Isso é muito importante. Isso, né? E acontece. Na minha turma foi assim, né? Sim. Na minha turma foi assim. Na sua também né, Sofia? Foi, sim, com certeza. Não sei se é do Na Rafael. minha também Pronto, é um curso Exatamente. majoritariamente masculino. Isso. Mas não se assuste, eu conheço brilhantes economistas mulheres e quero conhecer muitas outras, então não desistam, tá? Amém. Rafael, sua fala final. Agradecer pela oportunidade de estar aqui comentando um pouco dessa escolha que ainda está no começo, né? Dizer que eu estou muito animado com o que vai vir. E para você que está pensando no curso, eu com certeza lhe recomendo. Espero que você seja muito feliz nessa área, que você possa se destacar, possa ajudar as pessoas, que eu acho que isso, como o Thiago falou, a questão do caráter, né? Qualquer profissão, o intuito devia ser ajudar as pessoas, não só o nosso próprio sustento, óbvio que é importante, mas que você possa contribuir para a sociedade numa área que pega tantas outras juntas, né, que é a economia. E obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Esse foi mais um dos nossos episódios do Corecast. Muitíssimo obrigado por você ter nos assistido. É muito bom ter você aqui prestigiando, assistindo os nossos episódios. Nós temos aqui muitos outros episódios no nosso canal no YouTube. Eu convido você a não apenas assistir esse, mas assistir todos os outros, porque a gente sempre tem aqui um bate-papo muito especial com profissionais, acadêmicos, professores, políticos que estão aqui na nossa mesa para conversar com a gente sobre perspectivas econômicas do Ceará,
do Nordeste, do Brasil e do mundo. Então, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Sofia. Desejo muito sucesso para você, que você vá muito longe. Deus abençoe sua vida. Eu quero ver você lá no topo. Rafael, muito obrigado você também. É uma alegria ter você aqui conosco. Desejo a você um excelente curso, muita dedicação, que você tenha muito sucesso e muitas portas abertas. E a você que nos assistiu, a gente se vê no próximo, se Deus quiser. Até mais.